paz, amados e queridos irmãos. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 2 adiante, diz: Essas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava, aleluia, este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilba, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Eis Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos aborreceram, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborrecia ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos, aleluia, sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhou um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a sua mãe, repreendeu-lhe seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos e a tua mãe e teus irmãos inclinar perante ti a terra? E seus irmãos, pois, invejavam, aleluia, seu pai, porém, de Gênesis, falando sobre a história de José, José, ele era desprezado por seus irmãos, ele já era perseguido pelos seus irmãos, porque no começo do versículo 2 aqui, vai dizer que José levava a sua má fama para os seus pais, porque eles ali faziam as coisas erradas, e José ia lá contava para o seu pai, então eles tinham raiva de José. E quanto mais José, aleluia, o pai deles, que era Israel, amava mais José do que aos outros, e eles ficavam ainda com mais raiva de José por causa disso. E quando José contou para eles o sonho, que ele teve, foi ainda o motivo deles ter mais ódio ainda de José, e quando José, aleluia, no caso Israel, fez, uma túnica de várias cores para José, aí seus irmãos começaram a ter inveja dele, e foi por isso que eles, jogaram ele na cisterna, e depois venderam ele para o escravo, porque queria que José morresse, queria ver o fim de José. Quando você quer ver teu fim, quer ver a tua queda, porque não aceita, a sua vitória, não aceita o que Deus fez na sua vida, o que Deus está fazendo, o que Deus te prometeu, acha que eles eram mais dignos de ter aquilo que Deus te deu do que você, acha que você não é capaz, e quando estão tentando trilhar os seus postos, querem matar seu sonho, mas eu digo em nome de Jesus que se Deus tem um propósito, vai se cumprir, como cumpriu na vida de José. Por mais que ele sofreu, ele se tornou governador, e Deus abençoe. Livro de Gênesis 37, versículo 18, 19 e 20 diz assim: E viram de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar, e disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos se será dos seus sonhos. Vejamos que aqui os irmãos de José, tramou contra a vida de José para poder matar José, acabar com a vida de José. Mas veja que quando os sonhos não são do homem, sim de Deus, quando os planos e os projetos são de Deus, até aquilo que era para dar errado, Deus faz para dar certo. Até as circunstâncias que pareciam contrárias, Deus faz elas se tornar favoráveis, porque a Bíblia vai dizer que agindo Deus, quem impedirá, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Talvez muitos já tentaram, aí até mesmo tentar te parar, acabar com o teu ministério, te destruir na tua caminhada, tentando abater até mesmo a tua fé, te matar espiritualmente. Mas assim como os irmãos de José acharam que estava prejudicando ele, mas estava ali trabalhando para o Senhor, para que viesse se cumprir aquele sonho que ele teve, que todos ali, sua família, ia se curvar perante ele, e levou ele, como escravo, para vendido, para até mesmo o mordomo, de Faraó, e ali o eunuco de Faraó, e ali ele foi se tornar governador. Então e ali ele se tornou governador do Egito, e seus irmãos teve que se curvar perante ele, seu pai, para poder comprar até mesmo alimento dali do Egito, porque Deus enviou uma fome tão grande sobre aquela terra. Então não importa o que seus inimigos têm feito contra o teu ministério, contra a tua vida, que outras pessoas têm se levantar contra você, eu te digo que até o mal que eles estão tentando fazer contra você,
Deus vai transformar em coisas boas. Deus vai transformar maldições em bênçãos na sua vida. Basta somente você crer e confiar no Senhor, irmão. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 5, entregue teu caminho no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Né? Quando a gente confiamos em Deus, né? É Deus que trabalha, é Deus que age, irmão. Não se preocupe, apenas confie em Deus, né? Deleite-te no Senhor, né? E ele satisfará o desejo do teu coração, porque a Bíblia diz que devemos lançar toda a nossa ansiedade no Senhor, porque ele cuidar de nós. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, pois falará o Senhor e não cumprirá aquilo que tem dito. Deus, ele é fiel, irmão, para cumprir na nossa vida as promessas de Deus. Não importa o tempo que tem passado, né? Muitas vezes a pessoa que até está demorando, mas não, irmão. Eclesiastes 3 diz que há para todo propósito abaixo da terra, né? Abaixo do céu, acima da terra, há um tempo determinado por Deus. Então o tempo de Deus vai chegar na tua vida na hora certa. Basta você esperar em Deus, amém?